jd1noticias.com. A notícia no seu celular. Encerrando a sabatina com os pré-candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul, o JD1 TV de hoje recebe o ex-secretário de Infraestrutura Eduardo Riedel, que disputará o cargo pelo partido PSDB. Eduardo, bem-vindo aos nossos estúdios. E para iniciar, o que as suas andanças pelo Estado mudaram ou aprimoraram a sua visão de missão ao governo? Olá, Tainara, a todos que nos assistem aqui no JD1. Realmente tem sido uma experiência extremamente gratificante andar pelo Estado. A gente que já conhece os 79 municípios ao longo dessa trajetória pelo governo, levando o desenvolvimento, as ações, as obras, num governo que foi municipalista, enquanto eu participei lá, é municipalista, e andar no Estado sempre revigora, né, o compromisso com algumas políticas públicas que são mais demandadas e nos coloca claramente o rumo que deve ser adotado por um próximo governo. Então a gente recebe bastante informação, demanda, checa algumas políticas públicas que são assertivas, corretas, mas principalmente ouvir as pessoas, ouvir a população, ouvir as lideranças em relação ao que elas esperam para cada um dos seus municípios. Eu sempre digo que a gente tem um plano de governo que ele não é regionalizado, ele é individualizado. Cada município tem a sua expectativa, a sua vontade e é isso que nós vamos respeitar. Pré-candidato, os auxílios emergenciais são provisórios. O que o senhor poderia fazer para ajudar a população de baixa renda em termos definitivos? Eles são provisórios, mas são extremamente importantes. Enquanto tiver uma família com necessidade no Mato Grosso do Sul, eu, governador sendo, estenderei a mão para essas pessoas que têm essa necessidade. Agora, nós temos que caminhar no sentido de todos terem dignidade por uma boa remuneração. E o caminho para isso é a convergência entre oportunidade de emprego, de renda que nós estamos criando, juntamente com a qualificação e a educação da nossa população. Quando você converge essas duas grandes áreas, você consegue proporcionar para o sul mato-grossense uma oportunidade de emprego, e emprego é renda. E a gente tem que pensar em empregos de melhor qualidade, de melhor remuneração, que vem junto com a qualificação das pessoas. Então, o caminho para que a gente deixe os programas sociais é quando todos estiverem com essa capacidade de gerar a sua própria renda. À medida que isso vai acontecendo, vai se diminuindo os programas sociais. O que nós não podemos é deixar nenhum sul-mato-grossense para trás. Pré-candidato, agora em questão nacional. O senhor apoia o Bolsonaro, mas e se o Lula vencer? O senhor seria um governador da contramão? Olha, uma questão é a política, outra coisa é a governança e a gestão do Estado. Quem tiver presidente do Brasil, nós iremos sentar e conversar. Nós temos um Estado para administrar que tem relações administrativas com o governo federal e, independente de quem seja o governante, nós vamos conduzir o Mato Grosso do Sul rumo a dias cada vez melhores. E isso é feito independente da política. Claro que o governador sentando com o presidente da República, você tem tratativas federativas para se fazer. E é isso que nós vamos buscar. Então, uma questão é a discussão política do momento, o entendimento do que é melhor para o Brasil e para o Estado, e a outra é lidar com a realidade. A governança no Mato Grosso do Sul ela será feita independente de quem esteja à frente da presidência do Brasil. O Fundersul foi muito contestado na sua criação, porém hoje ele financia uma nova realidade em investimentos. Como que o senhor analisa isso? Olha, o Mato Grosso do Sul alcançou um estágio, uma capacidade de investimento que vai além dos recursos do Fundersul. Nós colocamos por ano em investimento mais do que o dobro do valor do Fundersul. Isso é extremamente importante para que a gente veja o desenvolvimento que está acontecendo no Mato Grosso do Sul. Claro que o Fundersul foi e sempre será uma fonte importante de investimento, uma fonte importante de recursos. Agora, como qualquer governo, a gente tem que buscar o aumento da eficiência da máquina pública para buscar a diminuição da carga tributária de uma maneira geral e continuar com os investimentos. Porque um Estado como o nosso, ele precisa de investimentos principalmente na infraestrutura, que é o objeto específico do Fundersul. Na medida que a gente consegue aumentar a economia,
aumentar a eficiência do Estado, diminuindo o custo dele, você pode desonerar a sociedade, que é o nosso objetivo, perseguir essa ação. Então você coloca tudo isso numa equação onde o resultado é um Estado que investe, que gera desenvolvimento e avança na economia. E a consequência é a diminuição dos impostos. Agora, qual seria o seu primeiro ato como governador, se for eleito? Olha, quando a gente assume a administração pública, alguns gostam de fazer promessas, né? Vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O primeiro ato como governador, você tem ações para dentro e ações para fora. Para dentro do governo, são ações que vão aumentar essa nossa eficiência, aumentar a capacidade do Estado de ter uma gestão melhor e mais eficiente. E os atos irão vir nesse sentido. Para fora do governo, a gente tem que fazer essa avaliação dos programas sociais. Alguns deles têm término previsto para o ano que vem, que nós certamente iremos renovar, serão dos primeiros atos também, porque nós temos que garantir à nossa população a manutenção e ampliação desses programas sociais em função de tudo que a gente está vivendo. E atos que vão ao encontro de uma melhoria permanente na educação e principalmente na saúde. São ações importantes que a gente vai fazer gestão logo no início do governo. Pré-candidato, iniciando a rodada de participações, o Marcos Faria, da FM Capital, deixou uma pergunta. Marcos Faria, programa Tribuna Livre, FM Capital. Pré-candidato Eduardo Riedel, em uma de suas entrevistas, o senhor afirmou que Mato Grosso do Sul, na sua administração, não terá uma rua sequer de terra. Como isso é possível? De que maneira o seu governo vai firmar parcerias com as prefeituras municipais do Mato Grosso do Sul? Marcos, obrigado pela pergunta e reafirmo isso, né? Nós vamos firmar parcerias da mesma maneira como nós já firmamos quando eu fui secretário de Infraestrutura. Quando a gente fala que é um governo municipalista, é porque a gente entende que o desenvolvimento do município é o desenvolvimento do Estado. Então essa meta é ousada, mas ela é factível. E a gente faz isso com foco, com resultado, né? Determinando que a prioridade, da mesma maneira que fizemos com saneamento básico, levando à universalização disso que é tão importante para a nossa sociedade, nós vamos fazer com asfalto nos bairros. Muitas cidades ainda têm carências enormes de pavimentação nos bairros das suas periferias e muitas vezes até no próprio centro das cidades. E nós queremos dar dignidade para as pessoas que moram nessas cidades, levando asfalto para todas as ruas de todos os municípios do nosso estado. O Antônio Coca, do Ponta Porã News, também enviou sua pergunta. Olá, um abraço a todos vocês. Eu gostaria de perguntar ao candidato Riedel. Hoje as pesquisas mostram uma aprovação muito grande do governador Reinaldo Azambuja, e o senhor sempre esteve ao lado dele, principalmente tocando essas obras aí. O senhor acredita que essa popularidade poderá ser transferida para o senhor e o senhor consiga chegar no segundo turno, já que grande parte de todas essas obras aí o governador atribui ao trabalho do senhor frente à secretaria e também ao empenho de toda a sua equipe? Olha, obrigado, Coca, pela pergunta. Eu estarei no segundo turno e acho que a própria candidatura minha, ela é consequência de um modelo de trabalho, de um modelo de gestão. Se o governo está bem, é porque nós imprimimos um modelo de trabalho frente ao governo do Estado e que gera resultado. É como eu sempre disse, menos politicagem e mais resultado. Esse é um foco que nós temos dentro do governo, sempre tive isso, né? Então, a consequência disso tudo está sendo essa pré-candidatura. E eu não tenho dúvida que o Mato Grosso do Sul reconhece, né, que na política nós temos que perder um pouquinho aquela velha política, oportunismo, coronelismo, todas essas questões que não fazem mais sentido no mundo de hoje, para a gente ter ação e administração com foco no resultado. E a minha candidatura representa esse modelo que é como eu sei trabalhar, como eu sei conduzir as coisas. E por isso, certamente, nós estaremos no segundo turno. Agora é a vez do Joel Silva, da TVE. Queria saber do secretário Eduardo Riedel, na verdade é uma pergunta que as pessoas têm feito muito, né? O governo do estado foi aí um exemplo de gestão na questão da Covid-19,
Porém, um dos adversários aí ao governo diz que o Mato Grosso do Sul, o estado de Mato Grosso do Sul não ajudou a saúde do município como deveria, né? Inclusive aí colocando na conta do governo do estado, né, uma espécie de má gestão no que diz respeito aí à saúde e até outros setores. Como é que ele está enfrentando essas críticas, uma vez que o governo está avaliado, né, muito bem, porém recebe críticas aí diretas, né, de um dos pré-candidatos ao governo do estado. Como é que o secretário está vendo isso? Que resposta ele teria para essas críticas, principalmente nessa questão da saúde? Olha, Joel, obrigado pela pergunta também. Eu acho que os resultados da pandemia falam por si, né? Nós primeiros construímos um Estado que é absolutamente transparente, nota 10 em transparência, primeiro lugar do Brasil. Na pandemia, nós tivemos um modelo, um exemplo em relação à sua condução, tanto no que diz respeito à saúde, como no que diz respeito à economia, que sempre foi colocado na pandemia como antagônicas. E aqui, nós somos o que mais vacinamos no Brasil, abrimos leito, auxiliamos as prefeituras a conduzir a pandemia com recursos, com apoio, com indicadores assertivos que eram publicados diariamente, e foi o estado que mais cresceu no Brasil, porque também entramos com mais de R$ 1 bilhão apoiando os segmentos que foram mais afetados, bar e restaurante, cultura, turismo, todo esse conjunto de ações foram feitas e gerou esse resultado. O estado que mais cresceu e o estado que deu exemplo em relação à saúde na pandemia. Agora, no momento da política, como já foi falado, esse ex-prefeito ele já tem até nome e apelido, né, que é o Mentirinha. Ele avisa esse tipo de questão para criar confusão na população, para atacar, ao invés de estar preocupado muito mais com a sua orientação para o governo do estado de Mato Grosso do Sul. Então eu recebo com muita naturalidade porque os dados falam por si. E eu não vou entrar nessa discussão política porque faz parte desse processo. Ele devia estar preocupado com outra questão. E para encerrar, Danilo Costa, do portal JD1 Notícias. Eduardo Riedel, bom dia. Você tem ressaltado muito as suas qualidades como gestor. No entanto, dois dos seus principais adversários, Marquinhos Trade e André Putinelli, têm feito exatamente o mesmo. O que pode te diferenciar e te rotular como o melhor ou com uma promessa de um governo mais edificante quando comparado aos dois? Por que você seria melhor que André e o Marquinhos, que também têm resultados em gestão para mostrar? Danilo, obrigado também pela pergunta. E aí vou responder diretamente em função da pergunta que nominou dois dos pré-candidatos, né? Em relação ao ex-prefeito, eu acho que ele tem o que mostrar. Ele quebrou a capital e largou o município no meio da gestão, né? Isso é o que ele está mostrando. Se a gente olhar Campo Grande hoje, com o descaso que tem na saúde pública, principalmente nos postos de saúde, se a gente olhar a situação dos bairros, o número de favelas que existem em Campo Grande, e o principal é que diz diretamente respeito à ação administrativa dele, são 33 obras paradas. Ah, mas isso, mas aquilo, quem não tem competência fica se justificando. Então não existe gestão por parte do ex-prefeito. O ex-governador André, a quem eu respeito muito, né, fez grandes evoluções como prefeito, atuou como governador, mas também já passou. Eu acho que a sociedade é dinâmica, os instrumentos da administração pública são extremamente dinâmicas, nós estamos caminhando para a informatização, nós vamos integrar todos os instrumentos de governo de uma maneira digital, que já evoluiu muito, os segmentos da administração pública interligados com central de monitoramento de dados, de resultados, contratos de gestão, são novos instrumentos que foram colocados e, de novo, os resultados falam por si. É só a gente mostrar os resultados da gestão em relação aos seus indicadores que a gente pode abrir esse debate. Então é por isso que a minha candidatura ela sai em torno desse arcabouço da gestão, dessa decisão de se colocar como pré-candidato, alguém que é focado no resultado, preparado para a administração e que pode conduzir um governo que dê mais resultado para a população. Pré-candidato, nós queremos agradecer a sua participação, sua disponibilidade e, para finalizar, o senhor pode deixar as suas considerações finais. Tainara, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no JD1 com vocês e dizer que a gente está nessa pré-caminhada, né, ouvindo muito as pessoas do Mato Grosso do Sul e construindo um plano de governo para um novo futuro, para o Mato Grosso do Sul que vai fazer encontrar, né, as oportunidades de geração de emprego e renda para as pessoas, com a qualificação dessas pessoas,
para poder casar esse desenvolvimento e dar dignidade para as pessoas. Muito obrigado, Tainara. jd1noticias.com, a notícia no seu celular.